Muito bem. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Jeová Costa Lima Neto, que vai fazer a exposição. Pensei que eu seria o terceiro. Não, o segundo. Não, você é o segundo. Fique à vontade. Boa noite. É apertar falar aqui? Boa noite. Vou acender a luz aí. Pronto. Agora acendeu. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Henrique, que convidou o meu sócio, Larry Carvalho, para se fazer presente e, como o Larry não pôde estar aqui, me convidou para substituí-lo. Eu tenho uma posição um pouco diferente dos demais que estão aqui na mesa, na medida em que eu estou atuando no direito marítimo há apenas 2 anos. E, dessa forma, eu entendo que eu ainda tenho um pouco do frescor de quem olha para todas as nuances do direito marítimo e lembra-se ainda da época em que não tinha o domínio sobre os vocabulários, sobre as definições, e consegue ainda se colocar com uma boa propriedade no lugar de um juiz que frequentemente se depara com todas essas questões, não no âmbito de uma discussão saudável, acadêmica, mas no âmbito de um litígio em que ele olha para as duas partes e imagina que cada uma está ao seu modo tentando trabalhar em prol, seja da sua tese, seja da administração, seja do seu cliente, tende a desconfiar de tudo que é dito, tudo que é sustentado por ambas as partes e, pelo menos essa é a minha visão, ao final tende a ser um pouco mais favorável por uma questão de conforto à posição que é colocada pelo fisco. Logo no início da minha militância no direito marítimo, eu me deparei com essas questões da multa de R$5.000. E eu tive a curiosidade de ver nos meandros da jurisprudência como é que os juízes entendiam as diversas nuances. Denúncia espontânea. 2, a questão da desconsideração de que haveria uma absoluta desproporcionalidade, especialmente porque o fisco nunca buscava provar algum prejuízo diante da não apresentação das informações ao dito tempo certo. E o terceiro ponto, ao qual eu gostaria de me ater na minha apresentação, é relativo a desconsideração sobre algumas questões quanto à capacidade, quanto à sujeição passiva, especialmente dos agentes marítimos e dos representantes dos agentes de carga. Recentemente, no meu escritório, eu acredito que a situação, eu atuo em Fortaleza, eu acredito que a situação lá é um pouco pior da que tem aqui, tomando com base tanto os colegas como o senhor auditor expôs. Porque lá eu não vejo qualquer tipo de resquício de proporcionalidade. As pessoas, os auditores, eles simplesmente veem um espaço e eles entram com a faca. Eu vi aquela aranha que o senhor colocou aqui, em que vocês tiveram cuidado de mostrar que dá um prazo adicional de 2 horas, não era isso? Para que houvesse a correção. Olha, eu conheço casos de representantes de desconsolidadores que tiveram que pagar R$50.000 porque no master havia um erro e simplesmente se desconsiderou a repercussão que isso teria. Então, 5.000 são 10, 50.000 de uma lapada só. Eu não vejo também, eu sei que todo mundo aqui está buscando fazer o que é mais correto e que a atividade advocatícia, muitas vezes ela é até mais fácil, por um lado, do que a atividade de um juiz ou de um auditor, na medida em que nós temos um norte muito claro, em que nós vamos defender os interesses do nosso cliente. Nós vamos buscar os elementos jurídicos que propiciem essa defesa. Enquanto vocês que aplicam a legislação, muitas vezes se veem numa situação em que ficam sem um norte. Porque a legislação, de fato, ela não ajuda. Ela não ajuda tanto a legislação propriamente dita, a lei, o decreto-lei, por exemplo, que estipula as multas nos Siscomas, que estipula as obrigações, como também a própria IN,
eu considero que ela tem tecnias absurdas que não ajudam o auditor fiscal que vai aplicar essas penalidades. Uma das grandes questões que mais me incomoda é a menção na IN 800 de 2007, em diversos momentos, a figura do agente marítimo. Por quê? Porque, na realidade, isso é colocado em um tópico muito bem, que o agente marítimo é apenas um representante mandatário, isso não é colocado, mas seria importante, mas é um representante do armador. No entanto, aos olhos do juiz, quando ele se depara com aquela IN, há tantas citações ao agente marítimo como sendo aquele que insere as informações, que o juiz facilmente entende que, na medida em que é o agente marítimo que irá inserir essas informações, ele deve ser responsabilizado pelo não cumprimento dessas informações. E aqui, como foi bem colocado pelo doutor Marcelo, nós temos uma situação de absoluta injustiça, especialmente com o agente marítimo. Por quê? Porque ele depende das informações do armador. O agente de carga está numa situação absolutamente diferente, na medida em que ele tem um controle da operacionalidade. O agente marítimo, por sua vez, ele está dependendo completamente do transportador marítimo. E o que é pior? O que eu vejo na jurisprudência, e é absolutamente comum, inclusive eu coloquei isso num artigo em que eu escrevi, é que existe uma confusão absurda do judiciário, que eu tenho certeza que não é a confusão que o senhor faz, mas os juízes são bem menos familiarizados com a temática do que os senhores auditores. Eles confundem por completo a figura do agente de carga com a do agente marítimo. Inclusive, nesse meu artigo, eu trouxe uma jurisprudência que eu entendo como uma jurisprudência absolutamente interessante, era um acórdão aqui do TRF3, em que a juíza consignava que sim, que o agente marítimo, de fato, era diferente a desembargadora, que era uma juíza convocada e acompanhada à unanimidade, ela consignava que sim, o agente marítimo e o agente de carga têm as suas diferenças, que, no entanto, no caso concreto, poderia ocorrer do agente marítimo realizar a mesma atividade. Ao fim, a juíza, continuando no seu raciocínio, ela entende que, como existe essa possibilidade, haveria, na realidade, uma atecnia do legislador no Decreto-Lei 67, que, ao não colocar, ele não coloca a figura do agente marítimo como sendo sujeito passivo, ele seria, porque isso decorre porque aquele decreto não se refere ao transporte marítimo, ele se refere ao transporte em geral. Portanto, seria, na realidade, quando se refere a agente de carga, ele está se referindo ao agente marítimo, porque, no dizer da juíza, o agente marítimo é, na realidade, um agente de carga específico que atua no ramo marítimo. Todos aqui nós sabemos que isso não é verdade. Inclusive, eu imagino que o senhor concorde com essa tecnia da magistrada e não da legislação. Ocorre que essa questão toda das penalidades do Siscomex, elas se inserem assim, num contexto, vamos dizer, kafkiano do direito brasileiro, que é assustador. Primeiro que eu vejo um ímpeto absoluto da Receita Federal em arrecadar e em controlar. Absolutamente minucioso. O senhor me falou de robôs olhando, eu confesso que eu fico assustado. Assim, é tanta vontade de controlar tudo, minúcias, e eu não sinto da administração que se pense qual será a repercussão do administrando, acho que como vocês talvez prefiram chamar, do administrando em termos de custos. Inserir diversas informações minuciosas ao tempo certo sob uma pena de R$5.000 é algo que coloca um estresse gigantesco em cima do agente marítimo e de algum eventual responsável, de algum outorgado pelo agente desconsolidador. Ele sabe que se ele cometer um pequeno erro, um pequeno deslize, a empresa dele pode simplesmente ir à falência. Nesse caso que eu lhe falei, são R$50.000 de um errinho
besta por alguém que era um representante do agente desconsolidador, que não tem a menor sujeição passiva para estar respondendo sobre isso. A gente vê casos em que o transportador marítimo está muito bem identificado. Eu vi um auto que era a PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, absolutamente identificado, mas prefere-se atrás dos R$5.000 do pobre do agente marítimo, que talvez tenha feito um único mandato um único instrumento de mandato com a PDVSA, não tenha qualquer relação com ele e vai ter agora que pagar R$5.000 por algo que não trouxe qualquer prejuízo para o erário. Então, são essas questões que colocam o setor assim, que a cada ato que é realizado tem uma luz amarela, tem um aspecto de estresse e deixa todos à míngua quando a Receita Federal parece se preocupar mais em controlar, arrecadar, do que em entender o drama que sofre o administrado. Eu queria pontuar que, infelizmente, a gente sabe, assim, como eu ressaltei algum tempo atrás, eu sei que todos nós aqui estamos buscando fazer o que é correto, cada qual está defendendo o seu ponto de vista, não há aqui por que tratar com uma situação como se fossem bonzinhos de um lado, malvados do outro. Agora, eu sinto falta na Receita Federal e no próprio Judiciário de um interesse sobre uma questão que afeta um setor que tem um potencial gigantesco, que é absolutamente importante, que está, na realidade, sofrendo com um ponto fundamental e pequeno. Nós estamos aqui num painel, a gente não está discutindo grandes questões de logística dos portos brasileiros, a gente não está discutindo aqui os grandes entraves que existem, gargalos na nossa infraestrutura, a gente está discutindo aqui um ponto mínimo que dá uma absoluta insegurança jurídica e que afasta diversas pessoas de um setor absolutamente promissor e importante para a economia brasileira. Portanto, eu aproveito esse momento, eu que tantas vezes contendo com a Receita Federal, até respeitando e agradecendo a presença de um auditor fiscal aqui, realmente colocando o seu ponto de vista, que eu entendo que o ponto mais importante em toda essa questão das penalidades no Siscomex, na realidade está centrado num único palavra, falta de bom senso. Porque se qualquer um se colocar na posição de um agente marítimo que não tem qualquer controle sobre uma operação e de repente é surpreendido com R$5.000 de multa porque ele não deu a informação que ele não tinha, sendo que na realidade ele é um mandatário, só isso já é um absurdo. Mesmo que eu, como advogado, ainda consiga afastar essa penalidade em juízo, eu fico realmente absolutamente entristecido que uma pessoa realizando a sua atividade na mais absoluto zelo, seja surpreendido, tenha que perder tempo indo para o advogado, levando um auto de infração, conversando com o advogado, enquanto ele poderia, de fato, estar produzindo riqueza para o Brasil. Então, fica esse meu apelo, até um certo desabafo, porque eu até recebi aqui outro auto de infração aqui nesse momento, então a gente está vendo mais um. Mas eu peço a todos, assim, todos os advogados, juízes, todo mundo que atua nessa área, eu acho que tem que ter principalmente um maior zelo vocabular. A gente vive a gente trabalha num setor que ele ainda parece que o que tem de pior no direito brasileiro, parece que ele se mostra com mais força no direito marítimo. Nós temos uma legislação absolutamente esparsa, nós temos uma legislação que uma norma é de um momento bem anterior, outra norma é de um outro momento jurídico do Brasil, constituições diferentes, tudo isso ainda no campo do direito marítimo propriamente dito, sob a égide de um Código Comercial de 1850, e um desafio gigantesco para os magistrados que não têm familiaridade qualquer com o tema e que, por vezes, são apanhados de surpresa e não sabem diferenciar o que seria um agente marítimo, um agente de carga, o que seria NVOCC, o que seria um transportador, o que seria
toda essa miríade de conceitos, para eles é absolutamente assustador. Eu já estive diante de um desembargador que é uma pessoa absolutamente culta e conhecedora do direito, que ele me confessou que ele não sabia o que era direito marítimo, crédito marítimo privilegiado. Eu estive com outro que ele nunca tinha ouvido falar de demurragem. E às vezes, acho que, e eu vou chegar nesse ponto um dia, quanto mais experiência a gente tem nesse tema, mais a gente não consegue imaginar que os leigos eles não entendem isso. E o ponto fundamental, e aqui eu falo para encerrar, é que essa dificuldade de vocabulário que a gente tem, que inclusive foi apontada pela desembargadora nesse voto dela, que foi seguida à unanimidade, é que você não tem uma norma eficiente que chame a atenção do magistrado e faça ele ter a certeza ampla e clara de que ele realmente pode julgar a favor do contribuinte. Sempre parece que a gente está, na realidade, tentando enganar o magistrado quando a gente está colocando a mais pura verdade. A norma regulamentadora 18 da ANTAQ, ela é muitíssimo esclarecedora quanto às diferenças entre NVOCC, quanto às diferenças entre NVOCC e agente de carga, que muitas vezes são confundidos até por pessoas que atuam na área, e também com relação à figura do agente marítimo. Inclusive, basta uma pequena olhada nessa NR18 para desmontar completamente a tese da magistrada de que o agente marítimo seria uma espécie de agente de carga que atua no setor marítimo. Porque essa norma ela explica de maneira absolutamente clara que você tem os agentes transitários e você teria os agentes transitários, que são NVOCC e o agente de carga, e teria o agente marítimo num ponto completamente diferente, também dentro dessa questão. E, por fim, eu queria ressaltar aqui que, assim, engrandecer, nós advogados maritimistas, nós realmente temos muito valor, nós atuamos com muito afinco com toda essa questão, mas eu acho que quem realmente merece os parabéns realmente são as pessoas que atuam nessa área marítima, os nossos clientes. Porque, especialmente, eu tenho aqui com figuras muito caras que são os agentes marítimos, até porque tem 2 agentes marítimos que trabalham no prédio, que é a sede do escritório. Então, a gente está mais acostumado a lidar com eles. E, assim, a gente vê que são empresas absolutamente espartanas, que trabalham da melhor maneira possível, que estão lutando todo dia para desenvolver o país. E, assim, frequentemente são surpreendidas com multas que não têm qualquer tipo de amparo no ordenamento jurídico. Por fim, eu queria reiterar o meu agradecimento de estar aqui, me desculpar se me delonguei demais e se foi um tom de desabafo um pouco maior, e mais uma vez agradecer ao seu auditor fiscal pela atenção com que escutou minhas palavras.